Olá, meu nome é Marcos Rodrigues, sou fisioterapeuta brasileiro e também fisioterapeuta no Canadá. Eu me graduei em 2003 no Brasil, pela Uniban, e tenho uma pós em fisioterapia neurológica pela UniFMU. E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei bastante com todo tipo de público, privado, clínica, instituto de reabilitação, amputados, neurologia, crianças, idosos. E depois de algum tempo, eu tive a oportunidade de experienciar o mercado de fisioterapia no exterior e isso me atraiu bastante. No ano de 2007, junto com a minha esposa, a gente aplicou para a imigração e a gente acabou indo para o exterior, a gente acabou mudando para o Canadá. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a experiência internacional em reabilitação e eu vou contar um pouco da minha história, a história de um fisioterapeuta brasileiro no Canadá. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho da equivalência e dos estudos, né? Alguns dos principais desafios encontrados quando a gente sai do Brasil é justamente alguns dos desafios culturais, de como a gente começa a olhar um pouquinho para trás, da onde a gente vem e valorizar um pouco também a nossa origem. Ao chegar no Canadá, todo tipo de desafio na forma do relacionamento com outras pessoas, na forma como as pessoas encaram a questão do profissional e o papel do profissional na sociedade. Essas coisas culturais, elas são um pouco chocantes, mas também trazem um amadurecimento muito grande para o profissional que sai do Brasil e vai para o exterior. Isso não foi diferente comigo e nem com a minha esposa. Essa oportunidade de olhar para trás traz um amadurecimento muito grande. E a gente tem que agradecer muito por isso, porque a gente observa a nossa carreira sobre um outro ponto de vista e isso traz uma forma de compreensão do nosso papel como profissionais e a contribuição junto à nossa comunidade também é muito grande. Desde que eu cheguei no Canadá, eu sempre valorizei muito o estudo. Quando eu estava no Brasil, eu não consegui terminar um mestrado, mas por conta da imigração, mas ao chegar no Canadá, eu já fui buscar estudar. Então eu iniciei um processo de estudos no Canadá, num doutorado em bioquímica, mas logo eu percebi que essa não era a área que eu queria seguir. Eu estava com muita saudade da fisioterapia. Aí eu acabei voltando para o mestrado na fisioterapia e tive que abandonar o mestrado no Brasil também, que eu estava na biotecnologia, que não tem muito a ver com fisioterapia. O estudo, ele faz com que você pertença a um grupo. E você pertencer a um grupo é muito importante quando você está fora do seu país. Você se identifica, essa sensação de pertencer a um grupo te dá segurança, faz com que você se estabeleça na comunidade onde você vive também. Esse meu estudo no mestrado, ele também aconteceu concomitantemente com a minha licença profissional. Para que eu pudesse obter a minha licença profissional, o tempo total foi 3 anos e 9 meses, mas a obtenção da licença foi um processo de amadurecimento gradativo, né? Ela aconteceu junto com o mestrado, então foi um desafio muito grande. O meu filho nasceu no meio do processo. Quando nós viemos do Brasil, a gente veio, eu e minha esposa, mais a minha filha, Maitê, e logo meu filho Lucas nasceu no Canadá, depois de 1 ano e 9 meses que a gente já estava no Canadá. E isso trouxe uma maturidade muito grande também para mim como profissional, como pai de família. E essas obrigações da equivalência de diploma, elas também valorizam um pouco da bagagem que a gente traz do Brasil como um profissional brasileiro, que é um profissional poderosíssimo, que é muito valorizado no mercado internacional. E aí é muito curioso, porque eu sempre dou esse exemplo para os nossos amigos, pessoas que estão encarando o mercado de equivalência nesse momento, que estão chegando no Canadá nesse momento. Eu já estou no Canadá há 5 anos e 8 meses. Que quando a gente chega no Canadá, a gente tem sempre a dificuldade da língua, né? Porque especialmente em Montreal, onde eu estou localizado com a minha família hoje, a gente tem as 2 línguas, o inglês e o francês. E aí a gente sempre tem essa questão, mas ele não fala direito a língua, ele vem de um país da América Latina, ele vai ter uma dificuldade de adaptação, ele tem família, não vai ter tempo de estudar, etc, etc, etc. Né? E logo após a gente conquistar, né, com essa bagagem que a gente tem no mercado brasileiro e todos os desafios que a gente encontra naturalmente, todos os grandes desafios que a gente encontra, o que eu encontrei na minha equivalência, acabaram se tornando um grande trunfo, né? Enquanto que antes o problema era que eu tenho filho, que eu não vou ter tempo de estudar, hoje eu sou um respeitado pai de família. Né? Se antes a minha língua não era muito boa, hoje eu falo 4 línguas e isso acaba sendo uma grande vantagem, apesar de não falar assim, uma língua tão perfeita quanto eu gostaria que fosse o meu português, mas ainda assim eu me comunico, eu fiz um mestrado em inglês, eu falo francês, porque o fisioterapeuta obrigatoriamente tem que falar francês na província de Quebec. E essa coisa também de vir da América Latina, as pessoas no início isso acaba se tornando um grande desafio, mas no fundo, as pessoas hoje em dia valorizam que eu tenho experiência internacional, de atender vários públicos, então isso também é muito interessante. Como na verdade o mesmo desafio, quando você consegue alcançar os seus objetivos através de muita resiliência e muita paciência,
eles começam a virar trunfo em vez de desafio na vida da nossa equivalência. E aí, ressaltando o poder do profissional brasileiro, né? O profissional brasileiro é um profissional que ele se vira, né, perante todos os desafios que existem no mercado brasileiro, que é muito competitivo. E quando a gente chega num país como o Canadá, que é muito estruturado e que tem uma demanda alta de profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, né? No meu caso, eu tenho uma experiência muito maior com fisioterapia, porque eu sou fisioterapeuta, mas em geral os profissionais da reabilitação são muito valorizados. Então o profissional da fisioterapia brasileiro, quando ele vai para o exterior, ele tende a ter um perfil muito positivo e se encaixar muito bem no mercado de trabalho. Logo que eu acabei o meu mestrado, já faz 2 anos, eu estava entre a cruz e a espada, e essa decisão de valorizar o estudo bateu mais uma vez à porta, né? E aí eu tive a opção de continuar o meu doutorado na mesma linha de pesquisa do meu mestrado, que é controle motor, coordenação motora, de membros superiores, pacientes com AVC, alguma coisa de estimulação cerebral também para verificação de excitabilidade córtico-espinhal. E é assim, uma pesquisa mais clínica, mais valorizando a clínica, a pesquisa translacional, que seria a tradução do que a gente faz na vida acadêmica, visando a prática clínica em reabilitação. E aí foi muito importante, porque na verdade foi nesse momento que eu entendi o quão foi importante para mim me dedicar ao estudo, né? Eu pedi demissão desse trabalho que eu já tinha quando eu peguei meu diploma, minha licença de fisioterapia no Canadá. E logo após 3 meses eu apliquei para uma bolsa de doutorado e fui escolhido para essa bolsa de doutorado, que é a maior bolsa de doutorado do meu departamento, de uma fundação privada. E logo depois, alguns meses, num evento com a doutora Sandra Black, que é a referência na parte de reabilitação de AVC no Canadá, num evento da Associação Canadense de AVC, e ela me falou exatamente que isso, que o futuro pertence aos profissionais da reabilitação que têm doutorado, porque justamente a pesquisa em reabilitação para profissionais que têm experiência clínica são muito valorizados no Canadá. Então isso para mim foi muito interessante como um reconhecimento e um fomento do mercado de pesquisa canadense para os profissionais que têm experiência clínica, né? E hoje em dia, por exemplo, quando eu aplico para bolsas, mesmo o fato de ser fisioterapeuta licenciado fez com que eu tivesse um perfil diferenciado junto aos outros que estão disputando a mesma bolsa. Então a chance de obtenção de outras bolsas é muito maior também, porque eles valorizam a pessoa que tem experiência clínica e não somente a pessoa que tem experiência em pesquisa, porque isso adiciona muita qualidade ao trabalho da pesquisa também. Um outro tópico muito interessante que eu encontrei na América do Norte, especialmente no Canadá, mas os Estados Unidos também é muito forte nisso, é a questão da tecnologia em saúde, né? E isso ajuda também a gente a entender essa questão da valorização e a empregabilidade do profissional fisioterapeuta ao explorar diversos fatores e uma gama gigantesca de possibilidades que o profissional da reabilitação pode aplicar. Então a gente pensa sempre, quando a gente está se formando, em trabalhar numa clínica, ou no instituto de reabilitação, no hospital, mas é muito importante que nós, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, também não paremos na definição do profissional fisioterapeuta prático com a mão na massa somente, e que a gente possa agregar mais valor à profissão, o explorar o uso de tecnologias diferentes, especializações em áreas de engenharia biomédica e diversas outras áreas que o profissional pode atuar, inclusive na área política, na área de gestão pública, na valorização das políticas de saúde do seu município, do seu estado, porque o profissional de fisioterapia e de terapia ocupacional ele tem uma formação muito ampla e conforme ele se especializa, ele traz consigo uma bagagem humana de interpretação e de preocupação com o ser humano que é muito difícil de encontrar nas outras profissões de saúde, porque ele tem essa coisa de trazer também a teoria para a prática, para a verificação do dia a dia do paciente e qual a implicação de cada uma dessas decisões em como o paciente pode atuar, pode viver melhor e pode ter mais qualidade de vida. E aí o uso da tecnologia é um grande trunfo para os profissionais, especialmente quando a gente fala de inovação para vencer a crise no Estado e na carreira, né? Porque a crise não é só do Estado, né? A questão também é como que a gente está administrando a nossa própria carreira, né? E a questão de verificação e análise do mercado internacional também me trouxe uma maturidade muito grande com relação a quais as perspectivas da minha carreira como profissional da fisioterapia, usando também tecnologias em saúde e outras ferramentas para otimizar a minha empregabilidade e a valorização do Marcos Rodrigues junto ao mercado de trabalho, não só no Brasil, mas no exterior também, né? Então, como que a gente está explorando isso? Como que esse processo pode ser otimizado? A utilização de inovação, empreendedorismo dentro da área de fisioterapia também é muito importante. Quando eu estava no Canadá, eu decidi me aproximar do professor Eduardo Filoni, porque eu percebi que isso foi muito surpreendente desde a campanha para mim, né, que os conselhos, né, e a ordem dos fisioterapeutas de Quebec e o CREFITO, ou as propostas
para otimização e melhora do trabalho do CREFITO 3 junto aos profissionais, eles tinham muito em comum. E essa nova gestão me chamou bastante atenção, porque ela me parecia um amadurecimento do que já estava sendo feito fora do Brasil, em especial na província de Quebec, onde a fisioterapia é altamente reconhecida e a terapia ocupacional também, e essa perspectiva de melhora do CREFITO 3 com a nova gestão e com a equipe que eu tenho proximidade, principalmente através do meu professor Eduardo Filoni, que hoje é diretor-secretário da nova gestão, isso me chamou bastante atenção. Por que não ter essa contribuição internacional e trazer essa expertise internacional em vários aspectos da profissão, inclusive e principalmente na valorização e na empregabilidade, para que essa contribuição seja contínua e seja regular, né? E é por isso que, na verdade, hoje eu gostaria de anunciar que o CREFITO 3, a sua nova gestão, através de um ato bastante inovador, a gente gostaria de anunciar o lançamento da Delegação Internacional do CREFITO. Essa delegação, a gente está em negociação com a presidência, mas a estrutura proposta é uma estrutura simples, desburocratizada e que vai oferecer, através da presidência e da diretoria da nova gestão do CREFITO 3, uma coordenadoria geral e coordenadores técnicos e temáticos. O que significa isso? A gente não vai só dividir a internacionalização do CREFITO por continentes, não vai ser só geograficamente distribuído. Então, por exemplo, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania, mas também por temas. Então, a gente vai buscar todos os profissionais brasileiros que estão atuando no exterior para que eles possam trazer a expertise do que eles estão fazendo fora para a educação e capacitação profissional dos profissionais brasileiros que estão filiados ao CREFITO 3. Alguns dos idiomas e as regiões que a gente vai atuar, né? A gente vai dividir por continentes e zonas temáticas, mas o português vai ser sempre a língua principal e o inglês como língua científica. Apesar de que outras línguas, a gente pode usar outras línguas para o estabelecimento de relação de cooperação acadêmica e prática no exterior também. Uma outra coisa muito interessante é o processamento documental e traduções pertinentes. Vamos supor que o CREFITO 3 queira fazer uma relação diretamente com a Organização Mundial de Fisioterapia, e a gente precisa de um documento em inglês, uma relação, uma tradução, uma série de seminários online. A gestão de delegação internacional do CREFITO vai poder otimizar esse trabalho e fazer a relação, o meio dessa relação, justamente entre a nova gestão e as administrações e as gestões que estão acontecendo no modo internacional. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Eu agradeço muito, agradeço a equipe e é um prazer estar aqui com vocês hoje.